Livro de História, página 88. Vamos lá? Começar um novo capítulo aí, ó. Patrimônio cultural, outras formas de escrever a história. Quem sabe me dizer aí o que é um patrimônio cultural? Quem sabe o que é um patrimônio cultural? Pessoal, vocês estão aí? Ô, prof, aqui eu sei o que é. Patrimônio cultural é tipo assim, essas construções aí que são tipo da cidade, sabe? Tipo assim, qual que é o nome? Tipo assim, é umas construções que acho que o governo faz, aí é como se fosse da cidade, entendeu? Aí ninguém pode destruir, ninguém pode mexer se não tiver permissão, acho que do governo, é um negócio assim, sabe? Sei, isso mesmo, Pedro. Cauã perguntou aí se a aula já começou. Já começou, Cauã. Nós estamos no livro de História, página 88. Para quem chegou aí agora. Livro de História, página 88. Isso mesmo, Pedro. Então, vamos lá. Aí fala que o patrimônio cultural é outras formas de escrever a história. Por que será que através de um patrimônio cultural pode-se escrever a história? Né? Vamos ler lá no livro de vocês, na página 88. Geralmente, você já teve a oportunidade de passear pela sua cidade, ok? Cidade de Belo Horizonte, né? Vocês já tiveram a oportunidade de sair pela cidade para conhecer a cidade. Observar as ruas, as construções mais antigas, as praças, os parques. É possível que tenha visto alguma estátua ou alguma placa homenageando uma pessoa que foi importante na história daquele lugar. Já foi a algum restaurante comer um prato típico local e ouvir uma música que é característica deste local. Fala ou conhece quem fala alguma gíria da sua região? Então, vamos lá. Quem aí, né, quem de vocês já conhece a cidade de Belo Horizonte? Eu. Isso. Quem mais? Lohane, quem mais? Vocês todos conhecem, né? Pode falar. Quem levantou a mão? Carol, pode falar. Não, professora, eu só levantei a mão porque eu conheço. Ah, tá. Quem aqui conhece um ponto turístico de Belo Horizonte? Lohane. Professora? Oi. Eu conheço, professora. Quem chegou agora é livro de História, página 88. Professora, posso falar o ponto é o Mercado Central, né? Mercado Central, muito bem, Alessandra. Pode falar, Henrique. A Praça Municipal. Parque Municipal, muito bem. O que mais? Vamos lembrando aí onde você já foi em Belo Horizonte, que você conhece. Estação, professora? Shopping também é um lugar de se passear em Belo Horizonte, né? Tem vários, né? Tem shopping estação, o que mais? A Igrejinha da Pampulha? A Igrejinha da Pampulha, muito bem. A Lagoa da Parque Guanabara, a Lagoa da Pampulha, o que mais? Aquele museu que a gente foi na excursão conta? Museu conta? Museu também conta. O que mais que vocês conhecem em Belo Horizonte?
Ô, prof, o pirulito da Praça 7 é um? Isso, Pirulito da Praça 7, né? Um ponto turístico, né? As Tem pessoas vão uns lá para teatros. conhecer. Oi, Lohane? Tem pessoas que apresentam teatros. Apresenta o teatro lá. A Praça do Papa, quem já foi na Praça do Papa? Lá no Alto do Mangabeiras, no Parque do Mangabeiras, quem já foi? Eu não, professora. Quem Eu conhece o nunca fui. Parque do Nunca fui, mas Mangabeiras? já ouvi falar. Praça do Papa? Vocês precisam de ir lá conhecê-la, é muito gostoso de passear com a família. Parque do Mangabeiras. Ei, Dai! Ó, como é que eu fui acordada hoje? É, delícia! Delícia! Davi que levou? Bom demais, Parabéns, né? parabéns, Bom Davi! dia pra você, viu? Bom dia, Tchau, Dai! gente. Quem conhece o Parque do Mangabeiras? Mangabeiras, gente, vocês nunca foram lá? Levantou a Não, mão. Eu conheço não. eu já ouvi Lohane, falar, professora. Lohane, pode É porque eu falar. já fui lá, professora. Isso, Parque do Mangabeiras também é um ótimo lugar para ir passear, para fazer piquenique, né? Lá tem pista de skate. Ah, Os tipo um meninos aí, zoológico. os meninos aí que gostam de skate, zoológico também, né? Um Ah, então lugar eu para já deixar. fui, já fui. Não, o Parque do Mangabeiras não é perto do zoológico, não. O Parque do Mangabeiras, ele é lá perto da Praça do Papa. O zoológico fica mais pro lado da Pampulha. E lá O é bom pra zoológico também comer, é um fazer um ponto piquenique com a turístico. família. Parque Municipal, vocês já foram? Eu fui já, muitas vezes com a minha avó. Parque Municipal também é uma delícia, Os lugar piqueniques gostoso de lá. passear. Isso, piquenique, fazer piquenique, né, Lohane? Isso. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos uma foto aqui. Tem várias imagens, tá vendo? Tem aqui o Cristo Redentor. Onde será que fica o Cristo Redentor? Vocês sabem. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. No Rio de Lá Janeiro, no né? Rio. Isso. Nós temos várias imagens aqui. Vai dar outra folha agora. Professora, Esses exemplos. Oi. você sabe onde que fica o arranha-céu? O arranha-céu? É, lá em Manhattan. Ah, tá. Esses exemplos fazem parte do que chamamos de patrimônio. Você sabe o que significa essa palavra? Pedro falou para a gente. Que tal descobrir um pouco sobre patrimônio histórico e artístico? Conhecer exemplos no Brasil e no mundo e perceber como eles ajudam a escrever a história de uma comunidade? Vamos descobrir um pouco mais sobre o assunto neste capítulo. Então, vamos lá. O que significa patrimônio cultural? Aqui em Belo Horizonte, nós temos um lugar que foi considerado patrimônio cultural da humanidade. Durante as aulas aí, eu quero ver se vocês conseguem descobrir que lugar foi esse. Tá? Vou até passar um videozinho para vocês depois desse lugar. E às vezes a gente não dá nem importância, né? Livro de História, página 90. Quem está perguntando aí qual página que é? Então, vamos lá. Você sabe o que significa patrimônio? Há vários contextos para a utilização dessa palavra. Pode significar uma herança ou mesmo os bens de uma família, ok? Pode ser que seu pai, né, sua mãe estão aí construindo várias coisas para deixar para você no futuro. Pode ser um patrimônio que vai ser deixado para você, ok? Então, patrimônio pode ser isso, né? Uma herança, né? Bens de uma família. Em história, utilizamos o significado de patrimônio como algo que pertence a alguém ou à sociedade. Foi o que o Pedrinho falou, né? Algo que ninguém pode mexer, né? Só pode sair daquele lugar com autorização do governo, certo?
pertence a alguém ou à sociedade. Ele pode ser natural ou cultural. Então, patrimônio pode ser um patrimônio natural ou um patrimônio cultural. Lê para mim, Henrique, patrimônio natural. O patrimônio natural diz respeito a elementos criados pela própria natureza, que envolvem diversidades de flora e da fauna. Entre os patrimônios naturais do Brasil, podemos citar o Parque Nacional do Iguaçu, as Ilhas do Fernando de Noronha e o Pantanal. Isso. Vocês sabiam que o Pantanal, que as Ilhas de Fernando de Noronha, que o Parque Nacional do Iguaçu são patrimônios naturais do Brasil? Vocês sabiam disso? Não, agora já sabem, né? E olha para vocês verem, o Pantanal está sendo tão destruído, né? E é um patrimônio natural do Brasil. Está sendo destruído, né? Pelo fogo, né? Pelas queimadas. Mas e quando juntamos patrimônio e cultura? O que isso significa? Para entendermos essa... Você falar, Henrique? Não, você falou, quando junta patrimônio e cultura, aí eu raciocinei, patrimônio cultural. Ok. Para entendermos essa junção, é importante saber que patrimônio cultural deriva de um outro conceito, do patrimônio histórico. Você já foi a uma igreja barroca, a um prédio antigo no centro da cidade, ou já viu um monumento? E aí? Quem já foi em Ouro Preto? Na cidade de Ouro Preto? A gente ia ter uma excursão esse ano para lá. Né? Não tivemos. Professora, eu acho que eu já fui quando eu era pequena, quando eu tinha uns 5 anos. Carol já foi, Lohane já foi. Lá em Ouro Preto, né, a gente vê o quê? Igrejas nesse estilo aqui, ó. Tá vendo esse estilo de igreja aqui? Embaixo, no livro de vocês? Dá uma olhadinha aí na figura. Isso é um estilo de igreja, é o estilo barroca, né? É a construção. Dá uma olhada na construção. Uma construção atual ou uma construção antiga? Antiga. Uma construção antiga. Você já viu algum tipo de monumento dessa forma aqui, igual essa estátua aqui, ó? Eu não, professora. Não, gente. Eu já, professora. Eu acho que eu já vi aquelas estátuas dos soldados que morreram em cima de um cavalo, sabe? Acho que aquilo é monumento, né? Isso. Se você já viu, né, algum tipo dessas imagens aí, aqui, ó, isso aqui é uma cachoeira, né? Aqui é as cataratas do Iguaçu, tá? Quem que falou aí que o pai foi e gostou muito? Foi Cauã, né? Aqui são as cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Essa imagem aqui é das cataratas de Foz do Iguaçu. Se você já viu, né, algum tipo dessa imagem dessa, então você conhece o quê? Um tipo de patrimônio histórico. Quem já foi em Porto Seguro? Lá na Bahia? Lohane. Já foi lá Eu. Henrique. Eu vou isso aqui em fevereiro. Ah, lá, a Alessandra vai. Então, Alessandra, quando você for lá, você vai ver igrejas, né? Nesse estilo aqui, ó, tá? Então, quando você vê, você vai ver, olha, um patrimônio histórico, que a professora falou lá na aula de história, né? Então, se você já viu algum tipo dessas imagens aqui, você conhece um patrimônio histórico. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui na nossa sala conhece patrimônio histórico. Quem já foi na Igrejinha da Pampulha? Já viu a Igrejinha da Pampulha? Eu passo todo dia lá. Quem já viu a Igrejinha da Pampulha? Todo mundo aqui já viu, né, gente?
Hã? Eu Todo já mundo vi. já viu a igrejinha da Pampulha? Sim? Sim. Sim, então você professora. conhece um patrimônio. Então você conhece um patrimônio histórico, né? Porque a igrejinha da Pampulha, ela é patrimônio histórico, Professora, ok? Oi, Henrique, pode falar. aqui, um dia eu fui viajar lá para Porto de Galinha Ah, e eu tava passando numa rua toda de pedra, né? Aquelas pedras coladas uma na outra. Aí eu passei numa construção parecida com a primeira imagem aqui da página 90. Toda velha, assim, antiga, mas bem preservada. isso. O estilo dela, eles não podem mudar, não pode mexer. Entendeu? O que que eles fazem? Eles conservam, né? Conservam a pintura, mas não pode mexer em nada, mudar a fachada, mudar a estrutura, não pode. Tem que continuar do jeito que é, entendeu? Mas eles conservam, fazem a manutenção. Lá em Ouro Preto, né, quando você tiver a oportunidade de ir lá, você... Peraí, só um minutinho, deixa eu desativar esse chat aqui. Pronto. Lá em Ouro Preto, quando você tiver a oportunidade de ir lá em Ouro Preto, você vai ter a oportunidade de conhecer várias igrejas assim, e igrejas que viraram museu, né? Que a gente pode entrar para conhecer, e igrejas que viraram museu. Fala, Lohane. É por causa que teve uma vez que eu falei que eu fui pra São do Rei, aí lá, lá pertinho tinha um negócio que eles fizeram essa estátua de Tiradentes na época. Isso. Aí eles deixaram lá como patrimônio. Isso. Olha, cidades históricas, né? São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, né? Que são conhecidas como cidades históricas, né? São cidades que são cheias de quê? De patrimônio cultural, né? Então, quando você tiver a oportunidade de ir, quando você chegar no lugar, você vai poder observar com outros olhos e ver que aquilo não pode ser o quê? Aquelas igrejas, aquelas estátuas, né? Tudo que está lá, as pessoas não podem o quê? Não podem mexer, não pode tirar do lugar. Vamos lá, na página aqui, nas imagens aqui, ó. Alguns exemplos de patrimônio histórico e natural. A Igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais. A estátua Zumbi de Palmares, no Rio de Janeiro. E as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Todos esses são exemplos de patrimônio cultural. Página 91. Quem vai ler para mim? Eu posso ler, professora? Pode ler, Henrique. Antigamente, o patrimônio histórico estava ligado apenas às coisas materiais, prédios, monumentos e objetos. Por isso, foi necessário criar outro conhecimento que Outro conceito. que abrangia uma diversidade maior. Assim surgiu o termo patrimônio cultural, que inclui não somente os bens históricos materiais, como museus, mas também aspectos da natureza, como a vista panorâmica, por exemplo. Isso, dá uma olhadinha na foto aí, só um minuto, Henrique. Dá uma olhadinha nessa foto aí. A vista do Corcovado, no Rio de Janeiro, é considerada patrimônio mundial. Olha lá. Quem conhece o Rio de Janeiro aí e já foi lá, já subiu lá no Corcovado? Professora, eu sempre quis ir lá para o Rio de Janeiro. Um dia você vai ainda, né? É um passeio o quê? Super gostoso de fazer, né? Que você vai no bondinho, aí você vai lá no alto, né? Aí você vai para nos lugares, até você chegar lá no Cristo Redentor, né? Então, essa vista aí, ó, do Corcovado, né? Que é chamado Corcovado, lá no Rio de Janeiro, é considerado patrimônio cultural. Você quer continuar lendo, Henrique, ou outra pessoa quer ler? Lohane, você quer falar? Pode falar, Lohane.
É por causa que minha mãe e meu avô tava lá querendo ir no Cristo. E minha mãe tem muito medo de altura, né? Ela falou, eu não vou não. Aí no dia que ela falou que não queria ir, o bondinho parou lá no meio da chuva. Misericórdia. Eu me arrependi de ter ido. Ah, mas é É melhor gostoso. ficar lá embaixo. Ô, Lohane, mas é gostoso, não é? É, ele fica flutuando assim. Aí eu fui com a minha família em um. Tem alguns que são vermelhos, tem outros que são de outras cores, dá pra ver tudo. Tá uma balançadinha lá no ar, assim, mas a gente Por isso chega que dá lá, medo. né, Lohane? É. Pode falar, Thaís. Eu posso ler, professora? Pode. O Henrique vai terminar de ler esse parágrafo, você lê os outros dois, tá bom? Deixa eu ler, professora. Então vai lá. Depois eu deixo você ler, Pedrinho. Vai O lá, Henrique. documento da Convenção sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural indiciou obras arquitetônicas, sítios arqueológicos e demais locais com valor histórico para toda a humanidade. Os países com algum local indicado nesse documento tiveram que se comprometer a cuidar dos bens culturais e preservá-los. Esse reconhecimento é necessário porque permite guardar um importante pedaço da trajetória histórica de cada país e também incentiva o turismo e o desenvolvimento da economia. Isso. Então, na Convenção, né, sobre o Patrimônio Mundial e Cultural, os países, né, que o lugar é declarado patrimônio, então o governo é responsável por cuidar, por manter, por cuidar daquele lugar. Porque muitas pessoas, turistas de vários lugares, vão para lá para poder conhecer, certo? Quem chegou agora, nós estamos no livro de História, na página 91. Ok? Vai lá, Thaís, pode ler. O conhecimento utilizado para a construção, a produção de um bem material que faz referência à cultura local também é considerado patrimônio. Por exemplo, no artesanal, como se faz desde Minas Gerais, é um saber considerado parte importante da cultura brasileira e se tornou patrimônio. Mas afinal, qual a importância de um patrimônio para as pessoas? Quando um objeto, um local ou um fazer é reconhecido por seu valor histórico, ele é transformado em patrimônio público. Os saberes, os objetos e os locais são essenciais para a identidade nacional, ou seja, o povo se reconhece nesses patrimônios. O ato de reconhecer a importância de um patrimônio para o povo é chamado de tombamento. No Brasil, o órgão responsável pelo tombamento do patrimônio é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Professor, seu microfone está desligado. É porque, às vezes, eu desligo aqui para ver se o som de quem está lendo lá fica melhor, para dar menos eco, né? Então, vamos lá, página 92. Pedrinho, pode ler para a gente. Leia. Aqui, ó. Muitas vezes a escolha do que é ou não patrimônio é uma decisão política. Escolher o que deve ser conservado é uma forma de selecionar o que é importante para narrar a história do país. Vamos fazer um exercício de imaginação. Quando alguém pergunta sobre a sua história,
Nossa, que voz impossível ter o sequel de todos os acontecimentos da sua vida. Então, escolhe alguns fatos para contar. Assim acontece com a história de um país e seus monumentos e patrimônios. Alguns elementos da história são escolhidos para marcar um período ou um acontecimento. Isso, muito bem. Mais alguém quer ler ou Pedro pode continuar? Pode continuar então, Pedro. Beleza. Ou você não quer ler? Se você não quiser ler, você fala. Não, eu quero ler. Ah, tá. Então pode ler. Em 1988, por meio da Constituição Cidadã, ficou decidido que o Estado iria tomar todos os documentos e locais detentores de vestígios históricos dos antigos povos. Antes dessa decisão, não era uma prioridade do Estado reconhecer a importância desses locais para a história do povo negro e mesmo do país. Outro exemplo mais recente é que somente em 2010 a capoeira entrou na lista para tombamento, recebendo o devido reconhecimento histórico. Naquele mesmo ano, por meio do Estatuto da Igualdade Racial, o governo também reconheceu o samba como importante manifestação artística brasileira. Isso, então nós temos aí, olha, uma foto, duas fotos, né? O Quilombo dos Palmares, que é reconhecido como Patrimônio Cultural do Mercosul, e a Roda de Capoeira, que se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Pode falar, Lohane. É porque, professora, meu irmão me contou uma coisa. Que a professora dele contou que antigamente, quando eles dançavam a capoeira, quando os senhores de engenho ou as pessoas brancas chegavam, eles falavam, a gente tá dançando. Mas aí, quando vinha poucos senhores, tipo assim, um senhor ou só um senhor, eles batiam e saíam correndo para ser livre e ficavam escondidos das pessoas, porque eles usavam isso para quando os senhores eles acharem que estavam dançando, porque aí quando vinha só um eles batiam e eles iam embora, né, para fugir, para salvar a pele deles. Eles usavam como uma forma de atrair a pessoa. Atrair, e aí quando o senhor vinha sozinho, eles batiam nele e saíam correndo para ser livre. Para fugir, para ir para os quilombos, né? Aham. Isso mesmo. Muito bem, Lohane. Página 93. Conservar um patrimônio nem sempre significa impedir que alguma alteração no local ou no objeto seja feita. Há casos em que as mudanças na arquitetura original passam a ser consideradas tão importantes quanto o objeto original. Esse é o caso da pirâmide colocada no Museu de Louvre, em Paris, e do antigo Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Então, aí nós temos duas imagens aí, ó. A imagem do Museu de Louvre é o maior e mais famoso museu do mundo. Todo mundo que vai lá quer conhecer, né? Quem quer conhecer Paris e quem quer conhecer esse museu aí? Eu! Mais alguém? Eu meus sonhos lá. Ele funciona onde era... pode falar, Bernardo. Você quer falar? Bernardo, você quer falar, amor? A Thaís? Não? Tá com a mãozinha levantada. Ele funciona onde era o Palácio de Louvre, construído no século XII, entre os anos de 1985 e 1989. A pirâmide de vidro foi incorporada à construção, causando um debate intenso sobre a interferência de arquitetura moderna tradicional. Então, aí eles acrescentaram essa pirâmide de vidro aí ao museu, né? Essa pirâmide de vidro não tinha, foi acrescentado aí. Embaixo nós temos outra imagem, olha. O conjunto arquitetônico do Caraça, em Catas Altas, Minas Gerais,
os alunos lá da escola, acho que no primeiro, segundo ano do ensino médio, fazem excursão aí para Catas Altas. Segundo ano do ensino médio. Data do século XVIII. Em 1968, a parte em que funcionava o colégio foi incendiada. Olha lá como que ficou. Na reconstrução, como não foi possível aproveitar muito da estrutura original, elementos modernos como vidro, aço e concreto foram incorporados ao prédio e tornaram-se marco do lugar. Vou passar um videozinho para vocês assistirem aí agora. Vou desligar meu microfone aqui, para o som ficar bom, tá? Aí, na hora que começar a passar, vocês só falam para mim que vocês estão conseguindo ver, tá bom? Tá bom. Tá bom. O então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, e o jovem arquiteto Oscar Niemeyer apresentam ao mundo uma revolução. Da genialidade desses dois visionários, em parceria com os grandes artistas plásticos da modernidade brasileira, nascia o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha. Com linhas curvas flutuando sobre o espaço, mas com profundo arraigamento na cultura mineira, Niemeyer realizou aqui o primeiro grande projeto que o lançou como um dos maiores arquitetos de todos os tempos. Por outro lado, a visão inovadora demonstrada na Pampulha foi fundamental para credenciar JK a ocupar mais tarde o governo de Minas e a presidência da República. Os jardins projetados por Roberto Buller Marx consolidam um paisagismo autenticamente brasileiro, com plantas da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, e atraem a atenção de todo mundo. As obras de Niemeyer, como a Casa do Baile, o Cassino, hoje Museu de Arte, a Casa Kubitschek e a Igreja de São Francisco, se harmonizam com outras mais recentes, como o Parque Ecológico, o Jardim Zoológico e o Mineirinho. Além, é claro, de um dos mais tradicionais templos sagrados do futebol mundial, o Mineirão. Com todos esses atrativos, a Pampulha se transformou em pouco tempo no mais famoso cartão postal de Belo Horizonte e patrimônio cultural do Brasil. Mas com o passar dos anos, a Pampulha sofreu as consequências do crescimento urbano desordenado. A importância arquitetônica e artística do conjunto é reconhecida no mundo todo, mas o estado de conservação desse patrimônio ainda é um problema a ser superado. O principal ponto negativo foi a poluição da lagoa. Para recuperar esse patrimônio, a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou um trabalho conjunto com o governo de Minas e o governo federal. É o mais ambicioso e completo projeto de recuperação já feito na Pampulha. Uma nova Pampulha está nascendo, em todos os aspectos. A orla da lagoa ganhou uma iluminação completamente nova, nas vias e nos monumentos que valorizam o conjunto arquitetônico e permite que as pessoas caminhem por ali com mais tranquilidade e segurança. A pista de caminhada foi revitalizada e sinalizada. Uma nova ciclovia foi implantada e adotada pela população. Ao longo da orla, também foram instaladas novas e modernas placas de sinalização turística trilingüe. E a pavimentação está sendo toda revitalizada. Os jardins de Buller Marx estão sendo recuperados e protegidos. E o conjunto ganhou mais um bem cultural aberto a toda a cidade. Em 2013, no ano em que completou 70 anos, a Pampulha ganhou a Casa Kubitschek. Mais uma atração para mostrar um pouco da nossa história. A Pampulha ganhou até mesmo um novo gigante, totalmente renovado, de cara nova e que está se revelando um tremendo pé quente. Foi só ser reinaugurado para abrigar duas conquistas importantíssimas dos times mineiros: a Copa Libertadores, pelo Atlético, e o Campeonato Brasileiro, pelo Cruzeiro. Hoje, Belo Horizonte, cidade sede da Copa do Mundo da FIFA em 2014, é a capital mundial do futebol. Mas a melhor notícia ainda está por vir.
já começou o tão sonhado processo de limpeza e despoluição da lagoa. O esgoto que vem dos córregos que desagam na Pampulha está sendo interceptado e tratado. Equipamentos modernos estão removendo resíduos para desassorear a lagoa. Em breve, também terá início o processo de recuperação da qualidade da água. A despoluição da lagoa é um passo imprescindível para que possamos realizar o sonho de ver a Pampulha patrimônio cultural da humanidade. No fim de 2012, a Prefeitura iniciou o processo para que o conjunto, que já é reconhecido como patrimônio da cidade, do Estado e do Brasil, seja também reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mas este é um objetivo a ser conquistado não só pelos governos, é um trabalho de todos. Antes de ser declarada Patrimônio do Mundo, a Pampulha tem que ser reconhecida por cada belo-horizontino como um patrimônio seu, que precisa ser cuidado e preservado, que precisa ser amado e valorizado. Entre nessa campanha e vamos fazer da Pampulha um patrimônio de toda a humanidade. A Pampulha é nossa, mas merece ser de todo mundo. Videozinho legal, professora. E aí? Quem já fez um passeio lá na Pampulha? Agora vocês lembraram. Ó, professora, eu já passei com a minha família naquelas bicicletas grandona, pública, sabe? Aquelas grandonas. Uhum. Delícia, né? Também gosto de ir lá na bicicleta. Fala, Thaís. Eu já fui lá várias vezes. Pra ir pra casa da minha avó, passar por lá. E porque minha avó não mora lá, eu tenho que passar por lá pra ir na casa dela. E também, porque meu pai comprou um lote lá. Aí a gente vai lá. Isso, mas quem já fez caminhada lá na beirada da Pampulha, com o pai, com a mãe? Eu fiz uma família toda, umas bikes grandes. Isso, andar de bicicleta, na bike, todo mundo junto. O Cauã já foi, quem mais? Eu, professora, eu já fui com meu pai, com minha mãe e com os meus irmãos. Porque meu... Mais alguém? Professora, Oi. eu caminho com a minha mãe, com a amiga da minha mãe todo dia lá. E também da minha casa para lá 2 minutos. Pertinho, né, Lohane? É perto demais. Então, todo dia eu passo lá, na verdade, para vir para casa da minha avó. Isso. Então, esse conjunto arquitetônico aí da Pampulha, né? Ele ganhou da Organização das Nações Unidas em 2016 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, certo? Essa conquista aí foi possível devido ao quê? Devido ao trabalho dos arquitetos e dos urbanistas, né? Que planejaram uma série de reformas nesse ponto turístico da capital mineira. Né? Então, o conjunto arquitetônico da Pampulha, ele é patrimônio cultural da humanidade, né? Então, nós temos, né, pertinho da gente aqui, né, colado na gente, o patrimônio cultural. Muitas vezes a gente nem dá importância, passa por lá todos os dias, né, fala, lagoa, né? Mas quando a gente desce ali para poder olhar, visitar, né? Viram as fotos, como o lugar é bonito, né? Às vezes a gente está tão acostumado com o local que a gente nem dá importância para aquele lugar, né? Mas a partir do momento que você começa a andar pelo lugar, você começa a observar, você vai ver como que é bonito o lugar, né? E quantas pessoas vêm de fora para poder conhecer a Pampulha, né? Pessoas vêm de fora, de várias partes do Brasil, pessoas que vêm de outro lugar do mundo e vêm aqui em Belo Horizonte para conhecer
esse patrimônio cultural, né? Esse conjunto arquitetônico, que é o conjunto arquitetônico da Pampulha. Pode falar, Carol. Então, professora, eu tenho uma dúvida. Hum. Exemplo, uma igreja bem antiga, com construção antiga e tal. Quando dá um vazamento, algum problema na igreja, eles podem quebrar uma parte dela para construir? Isso, sim, se for necessário, né, igual nós lemos aqui, né, eles precisam de conservar aquele patrimônio, certo? Então, tem que se fazer reformas, né, então, se precisar de fazer alguma alteração, aí pode ser feita, ok? Mas nada que mude muito a estrutura do lugar, tá, Carol? Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Antes de seguir, faça aí para mim. Página 93. Aponte a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Depois, lá na página 94, A2. Explique a importância de o Estado ser cuidadoso ao tombar os bens que representarão o país. Vamos lá, rapidinho. 2 questões. Só a página 93? A questão 1 da 93 e a questão 2 da 94. Ok. Pronto? Um minuto, professora. O que é Sara que você falou, amor? Não consegui entender. Sara, vou liberar o chat para você escrever lá, porque não está dando para me entender o que você perguntou, não.
Peraí. Ok. Aí, pode perguntar lá. Professora, esse microfone tá mutado. Ah, tá. Deixa, Sara. Todo mundo já terminou? Não. Pronto, pessoal? Não. Então, vamos lá. Sim, professora. Vamos começar. Então, vamos lá. Aponte a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Quem vai falar para Posso mim? falar? Pode Posso falar, falar? Henrique. O Pode. patrimônio cultural são residências, prédios e museus. E o patrimônio histórico são... Opa, pera, me embolei. O patrimônio histórico são prédios, residências e museus. E o patrimônio cultural são cachoeiras e coisas naturais. Peraí. Diferença de patrimônio histórico e patrimônio cultural. Ah, tá, entendi. Quer alguém mais? Colocou outra resposta aí? Sim. Quer falar, Bianca? Aham. Pode A falar. diferença é que o patrimônio histórico está ligado a coisas materiais, como prédios, monumentos e monumentos, enquanto o patrimônio cultural está ligado a coisas materiais e a coisas naturais. Ok, Bianca. Alguém quer falar? Thaís, pode falar. Patrimônio histórico. Construções antigas, prédios e outros. Cultural, comida, dança e outras. Ok. Então vamos lá. O patrimônio histórico, ele é o quê? Ele é um conjunto de bens históricos, certo? Pode ser o quê? Pode ser uma igreja barroca,
Pode ser um prédio antigo no centro de uma cidade, um objeto de trabalho, né, usado pelos escravos, ok? Isso pode ser um patrimônio histórico. A diferença entre o patrimônio histórico e o cultural é que o patrimônio histórico possui um conceito bem mais amplo, certo? Que estende como patrimônio dos aspectos da natureza, tá? Como uma vista panorâmica, ou uma dança, ou uma narrativa mítica. Alguém precisa da resposta? Eu. Tá, então vamos lá. Patrimônio histórico é entendido como um conjunto de bens históricos. Pronto? Patrimônio histórico é entendido como um conjunto de bens históricos. Aí você pode pôr aí 2 exemplos aí. Pode ser uma igreja barroca, vírgula, um prédio antigo no centro de uma cidade. E o patrimônio cultural? Vou falar. Você terminou de copiar esse? Já. Tá. E o patrimônio cultural pode ser uma vista panorâmica, uma dança, aspectos da natureza. Ok? Ok, professora. Isso. Questão 2, página 94. Explique a importância de o Estado ser cuidadoso ao tombar os bens que representarão o país. Pode falar, Sara, você tinha pedido? Pois isso são utensílios valiosos de importância e pode trazer uma grande diferença negativa para a cultura do local. Entendi, foi nada. Ô, Sara, eu não sei o que está acontecendo, seu microfone não está dando para a gente entender o que você está falando. Você está de fone? Eu acabei de tirar, dá pra me ouvir? Tira o fone, que com fone não dá para ouvir. Fala agora. Pois isso são de grande importância. Fazer uma justificativa para o local. E mesmo assim está picando muito. Mais alguém quer falar? Pode falar, Thaís. Para não perder costumes e tradições, lembrar as pessoas do Quer falar, Henrique? Posso? Pode. Ó. Pois se atrapalharem os bens históricos, isso não será bom para lembranças do povo. Isso. Então, por que o governo, o Estado, né, deve ser cuidadoso ao tombar os bens que representarão o país? Pelo fato de que aquele patrimônio que foi tombado, crianças, ele vai servir para compor o quê? Para compor a história do país, certo? E ele vai auxiliar no reconhecimento da identidade nacional. Por isso que ele deve ser o quê? Deve ser cuidado, porque não adianta nada tombar um patrimônio, né? E não cuidar desse patrimônio. Então, alguém precisa da resposta?
9. Todo mundo fez? Sim. Vamos ver quem está aqui na aula. Vamos lá. Lohane. Bianca. Oi. Alessandra. Oi. Pedro. Oi, professora. Quem que é esse aqui que está do lado do Pedro? A Lohane deu oi no chat, prof. Quem que é essa É o Davi. Madara aqui? Quem que é? É o Davi. É o Davi. Davi. Carol. Manu. Oi. Esther. Esther tá aí? Cauã. Gustavo. Oi. Samuel. Presente. Quem que é esse aqui? É a Sara, né? Tá do lado do Samuel aqui. O Cacuzu. Azúcia. É. Sou eu. Ah, tá difícil, viu, gente? Misericórdia. Tá difícil. Vocês com a câmera desligada e com essas carinhas aí que eu não conheço, tá ficando complicado demais. Eu acho que eu vou proibir isso. Poxa, professora. Tá ficando muito difícil. Mas eu tava com a câmera ligada, então dava pra ver. Sou eu. E meu macaquinho. Desculpa. Vamos lá, vou passar um outro videozinho para vocês aqui agora, Professora. tá bom? Vou desligar meu microfone aqui. Olá, turminha! Hoje vamos falar sobre Ué, o que aconteceu agora? Tá picando muito. Nem dá pra ver. Você parou de apresentar a tela. Ela pode fazer tudo, acho que ela saiu. Peraí, Ah, saiu não. é porque eu pulei para outro, não era aquele que eu queria ver, não. Só um minuto, peraí. Nossa, desculpa. Então, destruição. Deve reuni-lo a outros de seu povo. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história.
Existem também os patrimônios culturais e materiais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, Like. Ok, pessoal? Professora. Deu para entender, então, o que é um patrimônio cultural? Depois Deu, desse professora, vídeo? deu para entender bastante. Sim, né? Ficou bem claro, né? Então, agora, se alguém te perguntar aí, o que é um patrimônio cultural? Você vai saber responder? Sim ou não? Sim. Se você chegar em algum desses lugares aí, você vai conseguir identificá-lo como patrimônio cultural? Sim. Sim, né? A hora que vocês estavam vendo aí, né? Você, olha, eu já comi feijoada, olha, eu já fui lá na Bahia, olha, eu já fui lá em Paraty. A gente começa a lembrar dos lugares aonde a gente já foi, por onde a gente passou, só que você não sabia que esse lugar era o quê? Era considerado como patrimônio cultural, ok? Certo? Certo, professora. Isso, então vamos continuar agora. Página 94. Vamos lá? Caracterização do patrimônio. É por causa que Hum. na hora que a senhora me chamou, eu tava tomando meus antibióticos, cara. Ah, tá. Você melhorou, Lohane? Tô melhorando. Só falta mais 2 doses. Então, na hora que você me chamou, eu tava tomando. Aí não tinha como eu ligar. E à noite que eu vou tomar o último que o médico disse que é preparar agora. Ah, tá bom. Não tem problema não. Só tava querendo ver quem tava aí, tá bom? Desculpa por não ter. Eu até mandei mensagem no chat. Não foi porque eu não quis, não. É porque eu tava tomando aí. Não tinha como ligar a câmera. Tá, joia. Não tem problema não. Tá bom. Então, vamos lá. Caracterização do patrimônio. Professora. Oi. O que eu tô fazendo naquele trabalho de geografia que eu tava na casa da minha avó e não tinha internet direito? Ah, você recebeu lá, Guilherme? Aham. A Cris te mandou? Mandou. Ah, então deixa eu explicar. Era o Guilherme, a Giovana, que não estava no dia, e a Alessandra. Você recebeu aí, Alessandra? E geralmente quem recebe as coisas é a minha mãe. Mas aí ela já vai me mandando as coisas. Isso, então você olha com ela que a Cris enviou ontem. Você recebeu, Giovana? Acho que sim. Tá, confere aí, tá? Porque a Cris enviou ontem. Tá bom, eu vou perguntar para minha mãe. Tá. Lá no trabalho, Guilherme, tá falando a região que você vai pesquisar sobre ela. Qual região que foi a sua aí? Você sabe?
Ainda não, porque eu não vi ainda. Eu ainda lá que eu vou fazer. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre a região que foi enviada aí para vocês, e foi enviado o que você vai pesquisar, tá, Guilherme? Então, foi enviado aí o que você vai pesquisar sobre a região. Você, Guilherme, é região centro-oeste. Você e a Giovana, região centro-oeste. Então, você vai pesquisar tudo isso aí que está pedindo, que a Cris mandou anotado aí para você, sobre a região centro-oeste. Como que você pode fazer? Você pode fazer o seu trabalho no Word, no computador, para apresentar no dia. Esse trabalho vai ser apresentado na aula online aqui. Você vai apresentar para os colegas, tá? Você vai colocar imagens, vai colocar curiosidades, tudo aquilo que você achar sobre a região centro-oeste, dentro do assunto que está aí que a professora Heloísa pediu, você vai colocar no seu trabalho para você apresentar aqui no dia 1º de dezembro, na terça-feira, na próxima aula de geografia, tá, Alessandra? Então, pode fazer no Word para poder apresentar no dia, fazer a apresentação aqui. Igual a professora Heloísa apresenta aqui vídeo, aí você vai poder apresentar o seu trabalho, mostrar as imagens, falar aquilo que você aprendeu. Entendeu, Guilherme? Tá bom, obrigado. Por nada, amor. Entendeu, Alessandra? Giovana entendeu também? Sim. Sim. Aqui, outra coisa. Professora, mas e se eu não quiser fazer para apresentar na tela? Não tem problema, não. Pode fazer para apresentar aí você, sem apresentar a tela. Aí você vai falar, igual a gente apresenta na sala. A professora Heloísa vai perguntando e você vai falando, tá bom? Mas se você quiser fazer para apresentar na tela aqui, pode fazer. Você quer perguntar, Lohane? Sim, eu queria perguntar uma coisa sobre trabalho e mostrar uma coisa. Pode perguntar. Uma dúvida é que eu queria fazer assim. Responder uma pergunta, colocar imagem, tá? Deve. O trabalho tem que ser ilustrado, tá bom? E eu queria mostrar, era o CD4 da minha capa que eu estava fazendo. Que isso? É porque no início da capa eu coloquei assim, trabalho de geografia, região norte. Ah, você já está fazendo o trabalho. Já, aí aqui tá assim, ó, as principais, Pará, Tocantins, aí tá mostrando um pouquinho de cada principal região do estado norte. Ah, muito bem, Lohane, isso mesmo. Aí na hora você vai apresentando e explicando. Isso mesmo. Beleza. Isso mesmo. Ok, pessoal? Pode falar, Alessandra. Alessandra ou Thaís? Thaís. Eu, professor. Oi. Aqui, meu trabalho de geografia eu não coloquei imagem, tá? Tá, mas você colocou imagem, né? Sim, mas foi bem pouco. Tá. Não, o importante é que você tenha ilustrado. Tá joia? Tá. Ok. Então, vamos continuar com a aula de história. Mais alguma pergunta sobre o trabalho de geografia? Não? Então, tá bom. E os outros trabalhos também vocês estão fazendo, né? Quem já tiver com o trabalho pronto, já pode mandar por e-mail, tá bom? Igual vocês fizeram da outra vez. E as provas também, todo mundo está fazendo as provas, né? Sim! Isso. Fazer as provas direitinho, para ninguém ficar de recuperação, né? Entregar todos os trabalhos, já pensou? Todo mundo entrar de férias dia 11, você tem que ficar aqui com a professora Heloísa, só você e a professora Heloísa aqui na tela desse computador? Nem quero, não. A professora não quer nem a gente. Não, eu gosto muito de vocês, mas eu não quero que ninguém fique de recuperação, não. Fala, Thaís. Aqui, onde que tá falando no link que é para mandar o trabalho? Oi? Onde tá falando o link para mandar o trabalho? Os trabalhos que você já fez? Os outros? Mesmo e-mail que você me mandou, Thaís, da outra vez, Colégio Cristão Crescer, turma 5º ano. Você lembra que você me enviou os trabalhos? Ah, sim.
O de geografia, não. O de geografia você vai apresentar aqui, na aula online, tá? Agora, os outros você vai mandar naquele e-mail lá que você me mandou, aqueles primeiros. Tá. Tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. Caracterização do patrimônio. Dentro do conjunto do que é patrimônio, podemos encontrar algumas divisões. Então, nós temos, grifa aí, olha que importante. Patrimônio material, patrimônio arqueológico, patrimônio imaterial e patrimônio mundial. Então, vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Então, tem diferença, né? Dos patrimônios, certo? Ele é dividido. Então, vamos ver lá, patrimônio material. Quem vai ler para mim? Eu. Pode ler. Esther. O patrimônio material é formado de bens materiais, isto é, que podem ser vistos, tocados, como museus e tudo o que há dentro deles. Documentos considerados históricos, vídeos, fotografias, construções históricas que, em conjunto, formam paisagens de algumas cidades. Isso, então, patrimônio material é formado de bens materiais, certo? Então, é aquilo que você pode ser visto e tocado, né? Como os museus, o que tem dentro do museu, né? Mas quando a gente vai no museu, a gente não pode tocar nas peças que estão dentro do museu, não, tá bom? Quando você visita um museu, você não pode tocar nos objetos, tem museu que você não pode tirar foto lá dentro, né? Alguns museus, eles permitem que tira foto, mas sem o flash, né? Porque senão vai desgastando os objetos que estão lá dentro, tá? Fala, o Henrique. Ô, professora, aqui, igual você falou, tem museu que não deixa tocar nas coisas, mas o tocar aí que você falou que a gente pode tocar, mas que dá para pegar, igual, vamos supor, esse lápis está no museu, só um exemplo. A gente pode tocar nele, ó, dá para tocar, só que lá não pode, mas a gente consegue tocar nele. Lá no museu você não pode ficar pegando nas peças do museu, não, né? Ok? Então, dá uma olhadinha aí, olha. Centros de cidades históricas. Centro Histórico em Ouro Preto e o Pelourinho em Salvador. Exemplos de conjunto urbanístico tombado. Agora, o que você vai fazer? Você vai aí procurar para mim aí na internet aí. Agora, você vai pesquisar aí para mim um outro patrimônio material e quem achar vai compartilhar com a gente aqui. Vamos lá. Procura aí. Patrimônio material. Procura aí para você compartilhar aqui com a gente. Quem achar, fala comigo. Um exemplo de patrimônio material. Achei. Pode compartilhar. Precisa ser de Belo Horizonte, professora? Oi, pode ser de qualquer lugar. Precisa ser só de Belo Horizonte, não. Thaís, patrimônio cultural, professora. Peraí, vamos organizar agora. Thaís achou, pode compartilhar, Thaís. Eu posso apresentar depois? Thaís achou, pode compartilhar. Vamos ver o que a Thaís achou de patrimônio material. Mas tem alguém... Escolhe um aí, Thaís. Também achei. Tá, espera um pouquinho. Só levantar a mão. Thaís está compartilhando a imagem. Essa imagem aqui está no nosso livro, né? Olha que legal. Professora, não estou compartilhando. É o Henrique, pronto. Ô, Henrique, agora é a vez da Thaís. Dá licença. Eu não dei permissão para você. Achei, pronto. Peraí, a Thaís vai compartilhar, que ela foi a primeira a levantar a mão. Peraí, só levanta a mão quem quer compartilhar. Vai, Thaís, compartilhe o seu. Vai compartilhar, Thaís? Não? Eu também
Posso achar? Eu Só um achei. minuto. Então vai, Thaís, compartilhe. Escolhe um desses aí, porque vai aparecer vários, né? Professora, não tá indo. Tá, então vai, tenta aí, depois eu deixo você. Vai lá, quem tá... Bernardo. Não, eu tinha pedido. Ô, Sara, eu não dei permissão para você. Desculpa. Faz favor. Espera a sua vez. Bernardo, pode compartilhar. É o Bernardo que tá com a mão levantada? É. Então vai, Bernardo. Escolhe um e fala pra gente o que é. Gente, vai aparecer, todo mundo vai aparecer isso tudo aqui. Escolhe um, clica numa imagem, qual que você quer. Isso. Qual que é esse patrimônio aí, material, Bernardo? Qual que é o nome dele? Fala pra gente. Essa é a Tá Torre bom. Eiffel, fica lá em Paris. Isso, muito bem, É a Bernardo. Torre Eiffel. Isso, muito bem, Bernardo. Pode descompartilhar agora. Pode compartilhar agora. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Giovana. Levanta a mãozinha aí no computador. Ok, vou compartilhar, peraí. Quem já apresentou pode abaixar a mão. Já deixa no jeito aí, pessoal, só para você compartilhar. Fala pra gente, Giovana. O que você está compartilhando? Qual que é o patrimônio material que você está compartilhando? Eu não lembro de qual. Pirâmide. Da onde que é essa pirâmide aí? Aí não fala, não? Aqui não tá falando, não. Tá falando arquitetos aqui, mas eu acho que é do Egito. Do Egito. Isso. Muito bem, Giovana. Pode ir agora, Henrique. Depois do Henrique, Cauã, depois a Sara. Cauã está com a mão levantada aqui. Qual que é esse, Henrique, que você escolheu? É a Esfinge, lá do Egito. Patrimônio? Cultural. Copião. Tá, pelo patrimônio material aí, né? Então vamos lá. Quem mais? Agora é o Cauã. Vai, Cauã. Depois a Sara, depois a Esther. Não, Esther, estava com a mão levantada. Cauã? Ainda, professora. Quem que é que está com a mãozinha levantada? É a Bianca? Eu. Eu também tô. Tá, É a Bianca e a Lohane. tá, joia. E o Cauã? Cauã está apresentando agora. Fala pra gente, o que é isso aí, Cauã? Onde que é isso? Fala pra gente. Na Inglaterra, Big Ben. Ok.
Agora a Sara. Vai lá, Sara. Depois a Lohane. Cauã, desativa seu som, por favor. Peraí, professora, que travou aqui. Desculpa aí. O carnaval, professora. Carnaval. Isso, uma dança. Muito bem, Sara. Lohane. Oi. Posso compartilhar? Pode. Quem está aqui do lado da Lohane, que está com a mão levantada? É a Bianca. Depois você, tá, Bianca? Tá bom, prof. Mostra pra gente a imagem. Lohane, fala qual imagem que é. Capoeira. Isso, a dança, né? Capoeira. Muito bem, Lohane. Pode ir, Bianca. Tá bom, prof. Aqui. E a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Onde que fica, Bianca? Fica lá em Nova York. Isso. Muito bem, Bianca. Todos esses que você... Alguém mais quer compartilhar? Quem está com a mão levantada aqui? Lohane? Não. Saiu mais... Mais ninguém quer compartilhar, não? Ok. Então, todos esses aí que vocês compartilharam são o quê? Patrimônios materiais. Ok? Ele é formado de quê? De bens materiais. Podem ser vistos, podem ser tocados. Ok? Então, são patrimônios materiais. Vamos ficar por hoje até aqui, tá? Nossa aula de história. Na próxima aula a gente continua. Tá bom? Vocês vão sair Por hoje é mais só, cedo. pessoal. Vocês vão sair mais cedo pro lanche, 5 minutinhos, tá? Mas a gente vai voltar 5 minutinhos antes também, ok? Tá bom. Tchau, professora. Ok, prof. Ô, galera.